Graça e paz, igreja do Deus vivo. Que alegria receber cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui conosco, você que nos assiste em casa. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Embora estamos vivendo assim um clima de muito calor, a presença de vocês sempre um refrigério para nossas vidas. Pode ter certeza disso, viu? Como alguém já diz, vocês são um bálsamo para a nossa existência. Que bom receber cada um de vocês na casa do Senhor nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor e eu te convido para se colocar de pé. Lá em 1 Coríntios, o texto está indicando ali a partir do verso 24 e 27, mas eu quero convidá-los a ler a partir do verso 23, um versículo antes. 1 Coríntios 9, a partir do verso 23 ao verso 27. Primeira Coríntios 9, a partir do verso 23 ao verso 27, nos fala assim a palavra do Senhor: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado, para que, tendo pregado a outros, não venha eu ser desqualificado. Senhor, que esta verdade que o teu servo Paulo registra na palavra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não seja uma verdade em nosso coração. Que nós sejamos sempre, Deus, qualificados, quando pregamos, quando testemunhamos, quando estamos diante do Senhor, quando estamos diante dos irmãos, quando estamos diante dos ímpios, meu Pai. Por isso que nós estamos nesta vida correndo. Estamos, Deus, colocando no nosso coração um alvo. E conforme a Tua graça, Deus, a cada dia nós chegamos mais perto. Então, enquanto nós estivermos nesta correria, Deus, nesta luta, nos ajude. Que o Teu Espírito atue em nossos corações. E que possamos ser, Deus, verdadeiramente homens e mulheres comprometidos com terrenos, qualificados pela Tua palavra e fazendo de tudo, Deus, para que todos sejam salvos em Cristo Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, nos ajude nesta noite, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos e irmãs. O contexto deste momento de Paulo à igreja de Corinto, ele está sendo extremamente confrontado com alguns grupos de irmãos entusiasmados com a liberdade que eles haviam alcançados em Cristo Jesus, e assim esta liberdade deles lhe davam uma certa prática de libertinagem no seio da igreja. Interessante que esta palavra de Paulo é dirigida para a igreja, para nós, para cada um de nós. E naquele contexto que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, tentando esclarecer e tirar algumas dúvidas e trazê-los a uma prática do evangelho coerente conforme a vontade de Deus, naquele momento a igreja parecia não obedecer mais a ninguém, vivia ao seu bel prazer, mas tendo uma consciência que era salva em Cristo Jesus, tendo a consciência que era um cristão, tendo uma consciência que de fato vivia o evangelho, mas a sua prática muitas vezes, ao invés de servir ao evangelho, provocava o quê? Os escândalos. E assim fazia com que dificultava a trajetória, dificultava as pessoas que chegavam ao cristianismo, à igreja, bem como escandalizava aqueles que já viviam a experiência com Cristo Jesus.
Então isso ele explica usando a prática das coisas sacrificadas a ídolos. Se nós olharmos o capítulo 8 e assim por diante, nós vamos ver ele explicando isso, as questões da prática da carne, né, ali sacrificada a ídolos, que não se devia ser um tropeço àqueles irmãos considerados o que mais fracos. O que acontecia? Alguns irmãos não tinham problemas de comer a carne, né? Outros olhavam isso com outros olhares, e via isso e recebia isso como escândalo. O que Paulo estava dizendo, que na nossa liberdade, na nossa questão de ser salvo em Cristo e cheio do Espírito Santo, precisamos também, muitas vezes, negar a nós mesmos, si mesmo, e não nos alimentarmos de uma forma a fazer ali, a praticar uma incoerência diante das pessoas que se escandalizam com a prática nossa, embora sendo uma prática não pecaminosa, mas que escandaliza. Então Paulo também, ele vai explicar isso no capítulo 8, capítulo 9, que para evitar alguns murmúrios, né, a respeito do seu ministério, ele chega ao ponto de desistir de ser mantido financeiramente pela comunidade evangélica, para estar livre ali daquelas fofocas, né, como se Paulo estivesse assim aproveitando do ministério. Você vai achar essa palavra lá no capítulo 9, do versículo 4 a 7. Então ele procurava se abster dos direitos para não criar qualquer obstáculo ao evangelho, ao crescimento do reino de Deus. Ou seja, o egocentrismo, Paulo deixava de lado para favorecer a caminhada daqueles que estavam ao seu lado. Então Paulo se colocou como servo de todos para conquistar todos. E quando nós olhamos a palavra servo na palavra de Deus, que tem tudo a ver com o diaconato, também tem uma interpretação de escravo. Ou seja, ele olha para dentro de si e fala assim: eu sei que eu tenho todos os direitos, mas eu não vou utilizá-los, eu não vou exigi-los, eu não vou praticá-los, em detrimento daqueles que se escandalizam no meu comportamento. Então ele se torna servo, escravo, ou seja, ele não tem ali a prática de nada e não vive em uma prática que possa trazer algum problema, algum escândalo diante das pessoas que estão às suas voltas, né? E assim ele usa a figura dos atletas. Assim como os atletas correm para alcançar o alvo, ou seja, a coroa corruptível, nós também somos atletas que corremos para o alvo para alcançar a coroa incorruptível. E esse tempo de correr precisa ser aceito como tempo de prova, um tempo de prova. Lembrando que o receber da coroa incorruptível será extremamente melhor e certamente será uma recompensa diante das dificuldades que porventura estamos enfrentando em nossos dias. Então, para alcançar essa coroa, há necessidade de evitar tudo que possa prejudicar o objetivo, ou seja, o domínio próprio, o domínio de si mesmo, né? Se abdicar de algumas situações em detrimento daqueles que estão diante de nós. Então, o fato de ser cristão é algo que nos leva a pensar no nosso comportamento diante de Deus, mas também diante do próximo, das pessoas que estão ao nosso lado. Para os cristãos de Corinto, a sua apresentação diante de Deus era suficiente. Eles não se importavam com o que as pessoas iriam falar dos seus comportamentos. Eles tinham a consciência de que diante de Deus, eles tinham o Espírito Santo, e eram salvos, e eram felizes, e caminhavam com essa convicção. Mas Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, porque essa preocupação com o próximo precisa ser também um objetivo a ser alcançado pelo verdadeiro cristão. Nós vivemos em decorrência do amor a Deus e amor ao próximo. E para alcançar o próximo, muitas vezes nós temos que se abdicar de algum costume, de alguns pensamentos, de algumas práticas, de algo que muitas vezes possa ser legal, que não traz pecado, mas provoca o quê? O escândalo às pessoas que estão à nossa volta, onde Paulo chama de fraco. Aqueles irmãos um pouco mais fracos, carentes, nós também precisamos olhá-los e fazer com que o nosso comportamento seja uma ponte, um caminho plano para que eles possam chegar até a pessoa de Cristo. Então, tudo precisava ser vivido e carregado pelo amor. Ou seja, a Bíblia nos desafia a viver em todo momento a prática do amor. Paulo escreve também em 1 Coríntios 13, a carta do amor, que é tão usada aí nos dias de casamento, né? O amor tudo sofre, tudo padece, o amor jamais acaba, né? E essas coisas todas, não é isso? Não é? Não é bonitinho? Mas se você pegar o início da carta do amor, ele vai falar assim, que mesmo que nós
venhamos a produzir sinais e prodígios, se não tiver amor, de nada serve. Então o amor é aquele tempero que é válido em todo e qualquer comportamento do cristão, aonde quer que ele esteja e da forma que ele esteja. Então, este é estar e viver e caminhar, precisa ser visto cada vez mais como um tempo de luta. Você está vivendo um tempo de luta para viver com Cristo. E nesse tempo de luta você precisa ter atenção daquilo que você pode conquistar e aquilo que você pode se abster para que outras pessoas também caminhem conosco. Então esta luta acontece muitas vezes com o próprio eu, que na sua liberdade ou na minha liberdade cristã não aceita qualquer tipo de abstinência. Você já percebeu que muitas vezes para alcançar uma beleza nós fazemos verdadeiro sacrifício? Nós nos abdicamos de muitas coisas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que para conseguir um sucesso na vida, passar um concurso público, num vestibular, numa profissão de sonho, você tem que se abdicar de muitas coisas? Você tem que sacrificar muitas coisas? Você está no caminho, você ainda não conquistou aquele diploma, você não conquistou aquela profissão, mas você está no caminho. Para conquistar, você tem que se abdicar de muitas coisas. Porque se você fizer uma mistura, o objetivo final fica prejudicado, não é assim? Então tem que estudar, tem que ter compromisso, tem que ter foco, tem que se dedicar, tem que se abster de umas horazinhas de lazer, tem que se abster de muitas coisas, para que naquela caminhada você está no caminho, sabe que há promessa de conquista, mas não conquistou, aí você precisa permanecer e você vai se abdicando de muitas coisas, sacrificando muitas coisas que você gostaria de fazer, mas naquele momento não pode fazer, senão você prejudica o seu objetivo. Assim também é o cristianismo. Tem muitas coisas que eu tenho que me abdicar e sacrificar do que eu gosto de fazer e tenho prazer de fazer e não é pecado, mas eu não posso fazer em detrimento do Evangelho, não posso fazer em detrimento do próximo, eu não posso praticar, porque ao invés de eu ser um facilitador do Evangelho, eu começo a ser aquele que vou construir muros para que as pessoas não consigam ver o outro lado da pessoa de Cristo em nós. Não temos coragem de abdicar. Por isso que Paulo fala das carnes que eram ali oferecidas aos ídolos, que para muitos não tinham problema nenhum comer. E Paulo vai falar isso no capítulo 8, que verdadeiramente não tem problema. Mas aqueles que eram fracos via como problema, e ele convocava o povo a praticar um cristianismo de se abster daquelas coisas em prol do fraco, para que ele também viva a sua caminhada em Cristo Jesus. E assim, caminhando, nós vamos alcançar a coroa incorruptível. Então, nós podemos trazer também uma realidade que Paulo está dizendo à igreja de Corinto, que é viver entre o já ter e ainda não ter alcançado. É isso que Paulo está colocando à igreja de Corinto, é isso que ele também coloca para as nossas vidas hoje. Eu posso ter, por exemplo, a promessa de receber uma herança, mas eu ainda não recebi, mas eu ainda não consegui. É uma promessa. Eu posso ter a promessa de um emprego, mas ainda não conquistei, ainda está na promessa. Eu posso ter a promessa de receber um presente, mas ainda não tenho este presente nas minhas mãos. É uma promessa, isto ainda não aconteceu, né? Eu tenho a promessa da salvação em Cristo Jesus, através das obras de Deus em Jesus Cristo, mas isso ainda não aconteceu, isso não consegui, porque é uma promessa. Eu estou no caminho, eu estou na luta, eu estou nas provações, eu preciso viver o Evangelho, preciso me dedicar ao Evangelho, não posso ser em nenhum momento um obstáculo ao Evangelho, mas cooperador do Evangelho, mas eu sei que eu vou conquistar, é uma promessa, e para isso eu preciso viver o cristianismo e ser cristão conforme a vontade de Deus e segundo a orientação da palavra de Deus, e nunca ver o crescimento, a prática do Evangelho segundo a minha própria vontade. Então esta é a nossa situação entre o que Jesus conquistou por nós e o que ainda não conseguimos definitivamente em Jesus Cristo. Estamos no caminho, estamos caminhando. E ser cristão é sempre caminhar com foco na salvação, na coroa incorruptível. E enquanto caminhamos, precisamos estar atentos ao que temos praticado,
ao que temos vivenciado neste mundo, e que de fato o que estamos fazendo seja para a glória de Deus. Filipenses 3, de 12 a 14, Paulo escreve assim: não que eu já tenha recebido, ou seja, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que já também fui conquistado por Cristo Jesus. É esta a vontade nossa, é esse o nosso desejo, e é nisso que nós temos que viver, é para isso que vivenciamos. E eu quero considerar algumas situações no fato de sermos cristãos. E eu trago a primeira colocação. Ser cristão, irmãos, significa, como já falamos, estar no caminho. E eu quero dizer que você está no caminho certo. O caminho que você precisa focar e caminhar. E quando nós olhamos para Paulo dizer essas palavras, não sei se você fica um pouco constrangido, não fica muito confortável, quando ele fala, né, que ainda não alcançamos o alvo, a salvação eterna. Talvez você fique assim, mas eu tenho certeza, e eu creio que você precisa ter a certeza, como eu tenho a certeza, mas eu ainda não alcancei. Deus ainda não deu aquela palavra final: vinde bendito do meu Pai. Enquanto essas palavras não ressoaram aos meus ouvidos, eu ainda não conquistei. Eu tenho uma expectativa, eu tenho esperança, eu tenho uma certeza, mas eu ainda não conquistei com as minhas mãos. É uma promessa, mas para que eu chegue a este objetivo, ser cristão significa permanecer no caminho, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Andar na divina obediência da palavra de Deus em todo e qualquer tempo, porque sabemos ainda que Deus ainda não definiu data e hora, primeiro diante dos nossos olhos, do dia que verdadeiramente iremos conquistar a coroa incorruptível pela qual nós estamos no caminho de receber. Mas esse dia vai chegar, mas ainda não chegou, e estamos no caminho. Por isso, ainda não recebemos a coroa, e esta coroa que receberemos, ela não será destruída, ela será eterna. Então, como o atleta está a caminho, assim também nós temos que nos considerar sempre a caminho para conquistar definitivamente o que agora temos pela fé em Cristo Jesus. Paulo está desafiando a igreja de Corinto. Não abandonar o caminho, não deixar que o seu ego, a sua vaidade, a sua força espiritual, as suas convicções espirituais, seja um tropeço para aqueles que são fracos no caminho. Se você imaginar uma competição, uma corrida, você vai ver que aqueles atletas mais preparados, mais condicionados, eles largam e vão embora. Eles chegam lá, um ganha, mas uma maioria chega no final. Eles conquistam, são mais fracos, mas chegam, perseguindo o alvo. É nesse sentido que Paulo está dizendo, que ninguém desista deste caminho, olhando para mim e para você. Que nós sejamos uma visão de atração, de atrair o fraco, e não de afastar o fraco e impossibilitá-lo de continuar no caminho com foco à coroa incorruptível que temos promessa. Segundo, ser cristão significa permanecer na luta. Se eu permaneço no caminho, o caminho traz e provoca para nós muitas lutas, muitas dificuldades. E mesmo sabendo que Cristo tomou todas as nossas dores sobre si, não podemos deixar de lutar. Precisamos continuar. E luta significa, irmãos, sacrifício. Não existe luta com vitória sem sacrifício. E muitas pessoas acham que o ato de lutar com sacrifício, se abdicando de algumas coisas, é uma derrota. Não vou deixar de fazer isso porque fulano está aborrecido, ou se está ali perdendo a visão porque eu estou fazendo. Não quero nem saber, eu vivo do jeito que eu sou. Não estou fazendo nada de errado, não é isso? E muitas vezes se abdicar
para evitar o escândalo, nós achamos que isto é uma perda, mas pelo contrário, na luta, de permanecer na luta, e neste caminho que provoca a luta, quando nós nos sacrificamos e nos abdicamos do eu, nós estamos dando um sinal de sermos fortes, conscientes e não fracos, ganhadores e não perdedores em Cristo Jesus. Quem está a caminho sabe das dificuldades que enfrenta para seguir e alcançar a coroa. Muitas vezes, irmãos, nós temos o hábito de olhar para alguém e falar que aquela pessoa, dentro do cristianismo, é fraca. Mas, às vezes, naquilo que eu sou forte, alguém é fraco. E naquilo que eu sou fraco, alguém é forte. O que vai destacar nas nossas vidas é o nosso comportamento em relação a isso, como nós olhamos para o próximo. Se nós podemos observar que em alguma situação ele é fraco, então eu vou fazer de quê? De fraco. Ou seja, eu vou sacrificar, eu vou me abster de algumas coisas, para que aquele fraco também se torne forte junto comigo. É assim que nós caminhamos, assim que a palavra diz. Então o atleta faz exercício, por exemplo, diário. Ele passa por dietas alimentares rigorosas, tudo para alcançar o prêmio. E nós também, da mesma forma, precisamos a todos os dias termos uma dieta espiritual, uma prática de uma dieta espiritual, para que aquele que está diante de nós possa também ser fortalecido conosco e junto conosco obter a salvação, a coroa incorruptível. Então, do mesmo modo, quem está a caminho que Cristo lhe conquistou, precisa estar disposto para lutar e disposto também para sacrificar a si mesmo. Com as palavras de Paulo, ele diz, lá em 1 Coríntios 9, 22, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. E esses dias deu assim uma polêmica muito grande em cima desse texto aí, né? Os irmãos estão sabendo. Que muitos entendem que se tornar fraco com os fracos, aquelas coisas todas, é que se você está num ambiente que alguém vai beber alguma coisa, você vai beber para não ficar contrariado. Não é assim, não. Não vai nessa lógica, não. É o contrário, é você se abster disso. Eu posso até gostar de beber, mas eu não vou beber para não escandalizar. Isso que é se fazer de fraco. Aí talvez as pessoas falem assim, não, mas aí não tem nada a ver. Então vamos piorar o argumento. Vamos piorar um pouquinho o argumento. Quando nós tivermos que evangelizar um nóia, por exemplo, eu vou ter que me caracterizar de um nóia, certo? Ter o cheiro de um nóia, os dentes de um nóia, e ainda fazer uso de algumas coisas que o nóia faz, para que eu seja fraco? Para que ele entenda que eu sou fraco, e assim as portas se abrem ao seu coração para eu evangelizar? Não é assim que Paulo está dizendo, é o contrário. É quando nós temos uma visão daquilo que é correto, e mesmo que não seja pecado, eu vou me abdicar daquelas coisas, para que o fraco não se escandalize conosco. Por isso que ele usa a visão lá das carnes oferecidas lá no templo. Ele faz essa argumentação. Então, fiz-me de fraco para com os fracos, ele está dizendo assim, eu sacrifiquei os meus direitos, eu me comportei como servo, como escravo, sem direito a nada, para que ninguém se escandalize do meu ministério. É bem diferente, é muito diferente. Então, com as palavras de Paulo, nós precisamos nos confortar diante dessa verdade. Então, ele foi capaz de desistir, por exemplo, da ajuda financeira, para não escandalizar os fracos. Até hoje nós temos essa questão na igreja, né? Questão dos dízimos. Para quem vai os dízimos? Paulo chegou ao ponto e falou assim, não precisa, eu tenho direito. Ele chega a dizer que tem direito até a sociedade auxiliadora feminina da época do seu lado. Ele chega até a dizer, só eu e Barnabé que não temos direito, os demais têm, só eu e Barnabé que não. Todos têm uma senhora que serve, que caminha com eles, que abençoa, mas agora isso está escandalizando, então eu vou me abdicar disso, eu não quero ninguém me acompanhar no meu ministério. Ele se abstém disso, para que não escandalize, para que ele seja cooperador do Evangelho, para que as pessoas tenham acesso. Fez-me de fraco, né? Ele foi capaz disso, para não prejudicar
o Evangelho em Cristo Jesus. Ele foi capaz de desistir de certos tipos de carne para não ser tropeço para os fracos. Fez uma dieta alimentar para que ninguém se contaminasse, para que ninguém sentisse ali escandalizado com a prática de Paulo. Se absteve, se sacrificou. Isso que é lutar, isso que é estar no caminho. E neste caminho, as lutas que porventura vier sobre nós, nós vamos enfrentar em prol do Evangelho. Mesmo que para isso eu tenha que sacrificar alguma coisa na minha vida, na minha prática, isto é ser cristão. Então Paulo não aceitou o pensamento dos entusiastas da igreja de Corintos, que na sua suposta liberdade cristã, acreditavam que podia fazer o que bem entendesse na igreja. Cuidado com isso. Não é assim. Nós temos que caminhar conforme a vontade de Deus, no agir de Deus. E aquilo que depender de nós, precisamos praticar, para que Deus assim seja glorificado e que muitos se rendam aos pés de Cristo, né? Pelo contrário, o cristão sabe, e sabe muito bem, os seus limites e o limite do seu agir. Justamente por ter sido justificado pelo sangue de Jesus, ele sabe que a sua luta que terá para conquistar, e ele sabe que vencendo esta luta, ele tem um prêmio certo e um prêmio eterno, que ainda não chegou lá. A caminhada vai continuar, lutas irão acontecer, constante, por exemplo, como doença, fome, desemprego, dúvidas na fé, muitas dificuldades, mas ele sabe que em Cristo será mais que vencedor, e vencendo esta luta contra o próprio eu, que procura a sua liberdade e marginaliza o próximo, ele sabe que vai alcançar a coroa eterna com Jesus. Por isso eu não sei como está a sua caminhada, eu não sei que luta que você tem enfrentado na sua caminhada, que muitas vezes a gente nem tem isso como luta, porque ainda não observamos se aquilo que estamos vivendo tem provocado alguma atitude de escândalo no próximo. Nós precisamos viver, primeiro, para glorificar a Deus. E em segundo, para fazer com que as pessoas sejam atraídas a Cristo através da nossa vida cristã a todo momento da nossa existência. Por último, ser cristão significa assumir responsabilidades. Ser cristão é estar no caminho. Ser cristão é enfrentar as lutas e vencer as lutas em Cristo Jesus, e ser cristão significa assumir as responsabilidades. A fé precisa tornar-se ativa, e ativa no amor desinteressado, ou seja, a fé sem obra, nós já sabemos que ela é morta, não obras para conquistar um lugar na eternidade, não existe isso, mas as obras que assumimos pelo amor de Cristo, isso nós precisamos praticar em todo e qualquer momento da nossa existência. A fé precisa tornar-se ativa e o amor desinteressado. É o que a Bíblia diz: o que a sua mão esquerda faz, a direita não tome conhecimento. Você pratica o amor desinteressado. Você não faz dessa prática um palanque. Você não faz dessa prática um luzeiro. Você não faz dessa prática um mirante para ser visto, para ser bem visto, para ser bem falado. Mas você faz essa prática no amor, porque você sabe que todas as nossas obras estão sendo relacionadas por uma caneta que é impagável. Não tem como apagar, que o próprio Deus registra. E a Bíblia diz que as obras nos acompanharão. Vai nos acompanhar. Então as obras, as boas obras, fazem parte da salvação. Então ser cristão significa assumir a responsabilidade diante de Deus, mas também diante do próximo. Então, quem se diz ser cristão, não fica parado. Não fica parado. Está em constante movimento, atento à sua realidade, e sempre diante das suas possibilidades, qualidades, ele se coloca à disposição, porque ele está no caminho, ele está lutando, entre um caminho e a luta, ele também precisa praticar a sua responsabilidade.
e estar atento às necessidades do próximo, bem como colocar em prática aqueles dons e talentos que Deus tem lhe dado ao longo da sua existência. Então, não fica parado. Sua caminhada está repleta pelo testemunho de sua fé em Jesus Cristo, pelo prazer e pelo amor de servir. O que Jesus falou por discípulo a respeito disso? Alguém lembra? Aquele que não veio para servir, não pode ser servido. Então, ser cristão é estar no caminho, enfrentar lutas, observar nossas responsabilidades, estar pronto para servir, para sermos servidos por Deus. Se nós não estivermos vivendo essa realidade, a prática dessa verdade, a nossa religião, o nosso cristianismo está um pouco fora do foco daquilo que a palavra de Deus nos orienta, e particularmente Paulo orienta a igreja de Corinto. Quando se trata dos pontos básicos da nossa fé, não podemos, primeiro, vacilar, segundo, retroceder. Então, quando se trata dos pontos básicos de demonstrar a nossa fé no caminho, diante das lutas, nós precisamos permanecer firmes, não vacilar e muito menos retroceder. Nós precisamos avançar em nome de Jesus, porque nós temos um alvo, nós temos uma chegada, nós temos uma coroa para conquistar, incorruptível para todo sempre. Mas quando no relacionamento, muitas vezes com outras pessoas, notamos que o bom andamento do Evangelho está sendo prejudicado, aí temos que tomar atitudes, irmãos, condizente com o Evangelho. É o que o Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Nós temos que ter relacionamentos bons, nós temos que ter relacionamentos conforme a palavra de Deus, mas se alguém nos incentiva a ter um relacionamento que venha prejudicar a nossa caminhada como cristão aqui na face da terra, nós precisamos também sacrificar muitas vezes essa amizade, para que ela não seja pedra de tropeço para o nosso caminho, bem como nós também possamos associar e nós também sermos pedra de tropeço para aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos caminhar, precisamos ir à frente. Não podemos nos associar àqueles que não querem caminhar conforme a vontade de Deus. Por mais que ele seja uma pessoa, ao nosso ver, importante, pessoa querida, pessoa amada, mas se ele não tem um comportamento e a convivência e a prática do Evangelho como deve ser, nós precisamos nos abster dessa amizade para podermos caminhar e fazer com que outros caminhem. Tem muitas pessoas ouvindo conselhos, mas conselhos de pessoas que não estão no caminho, que não estão lutando com as armas da fé, estão lutando com as suas próprias armas, com as suas próprias forças, em detrimento das armas da fé que a palavra de Deus nos apresenta. Por isso, ser cristão, irmãos, é muito mais do que uma aparência, são atitudes e gestos que nos levam, que nos confirma a viver o Evangelho conforme a palavra de Deus. Pois não queremos ser escândalo para ninguém. E o que nós temos visto nos últimos dias são isso, escândalo. Eu tinha assim uma esperança muito grande que pós-Covid a igreja estaria bombando. Nós seríamos a primeira referência para que as pessoas pudessem retornar à casa de Deus, para que pudessem viver o Evangelho. Depois de tudo que passamos, quantas vezes nós oramos, quantas vezes intercedemos, quantos grupos de oração, quantas pessoas envolvidas nas boas obras, quantas pessoas querendo orar e querendo retornar à casa de Deus. Eu cheguei a dar aconselhamento a algumas pessoas que diziam assim para nós: eu vou procurar outra igreja, essa igreja ainda não está aberta. Eu falei assim: meu irmão, você tem todo o direito de procurar outra igreja, todo o direito. Mas o que eu acho estranho, que essa argumentação do irmão está vindo numa época que nós não podemos abrir a igreja, mas que eu olho um pouquinho para trás, a sua presença não era tão eficaz assim. Mas você pode procurar outra igreja.
E ali cessou a argumentação. Porque quando a igreja não estava aberta, ele não comparecia. Aí quando por um motivo tentamos estruturar o trabalho da igreja, ele reclamou que a igreja estava fechada. Mas quando a igreja estava aberta, ele não aparecia. Ele tinha o seu evangelho, o seu comportamento, as suas atitudes. Não estava no caminho que a gente estava, não estava na luta que a gente estava. E muitas vezes a luta que nós estávamos travando, ao invés dele nos ajudar na luta, ele atrapalhou a luta. Aí nós pensamos que pós-Covid a igreja vinha com ânimo, com fôlego de fazer diferença e botar o cristianismo como algo extremamente necessário e importante para a sociedade. Acabou o fogo. Voltamos a fazer as mesmas coisas. Paramos de orar, paramos de ir à igreja, paramos de fazer as boas obras, paramos tudo. Estamos no caminho, mas não estamos vivendo como deveríamos viver no caminho. Estamos lutando, mas não estamos lutando como deveríamos lutar, como lutamos antes. A minha esperança é que a igreja viria assim, transbordando da unção, pela experiência que vivenciamos e pelo que vimos do agir de Deus na nossa vida. Mas quando tudo passou, passou também a nossa vontade de servir ao Senhor, como naqueles dias tão escuros, tão difíceis da nossa existência, tão incertos. Como nós nos comunicávamos, como nós tínhamos ansiedade para voltar à casa do Senhor, mas quando tudo foi possível, parece que desviamos do caminho, esquecemos da luta e continuamos nas nossas mesmas práticas. Ser cristão, irmãos, é necessário retornar ao caminho e lutar, se abdicar, sacrificar e viver a vida que Deus quer de nós em todo o tempo, independente do momento. Então, é nosso desejo que muitos, mas muitas pessoas sejam ganhos para Cristo. Assim, eu quero encerrar. Querer ter razão a todo custo, ser orgulhoso, julgar sem amor, formar grupos elitistas, não serve para a caminhada do cristão. Não serve. Isso provoca escândalo, enfraquece a igreja e faz com que os fracos saiam do caminho. E eu quero encerrar com a palavra de Martim Lutero e, por último, a palavra de Paulo. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Martim Lutero falou isso. O cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Esta é a base do Evangelho. Amar o próximo. Um cristão deve renunciar a si mesmo e escolher Cristo. Junto desta escolha, viver para Cristo consiste em amar a Deus de todo o coração e amar o próximo, aonde se resume todos os mandamentos. Assim, como fomos salvos pela graça, o cristão deve anunciar a graça de Deus para que outros sejam alcançados por este amor. E eu encerro com a palavra de Paulo. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. É a minha oração. E tomara que seja a sua oração em Cristo Jesus. Ser cristão é estar no caminho. Ser cristão é lutar. Ser cristão é ter compromisso com essa responsabilidade em todo o tempo da nossa existência. Que Deus assim nos abençoe.